Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, é até pleonasmo falar que as coisas estão cada vez mais agitadas. Gente, antes mesmo de falar das confusões de ontem, agora de manhã, primeira notícia do vídeo de hoje, acredite se quiser, a Globo expõe os robôs ligados à Turma do Amor. A Globo mostra contas com perfil muito estranho, fazendo muitas postagens e ajudando a manipular o debate público, né? De maneira aí que a turma da esquerda meio que sai favorecida, mas veja só. A gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre o dia de ontem, que teve nova fala do Trump, agora teve a fala da OTAN também, que entrou no meio do caminho, né? O Marco Rutte lá do Trump. Aí tiveram os empresários que foram falar na entrevista do Alckmin, o Lula puxando o freio de mão, dando cavalo de pau, dando a regada. Eduardo Bolsonaro teve uma nova reunião, já saiu na imprensa algumas informações sobre isso. Tiveram tretas também nas redes sociais ontem. Teve algumas hipocrisias sensacionais, como o senhor Hamilton Mourão, e a gente tem que falar sobre essa. A do Mourão não é besteira. Temos que relembrar, porque relembrar e viver. Mourão. Enfim, né? E mais outras confusões. Confia que tem muita coisa pra gente comentar no vídeo hoje. Vamos acelerar. Eu tô olhando pro relógio pra ver se eu perdi muito tempo ou não na introdução. E veja. Tarifaço de Trump. Perfis com comportamento de robôs turbinam reação da esquerda no Twitter. E, olha só. Como eu gosto de fazer um disclaimer com vocês. Quem assiste o canal com mais frequência, eu falo, olha, gente. Toda vez que a imprensa vai fazer uma acusação contra a direita, é assim, ó. A direita usa robôs. Tá. Qual é a prova? Prova aí. Não, o Bolsonaro é malvado. Malvado pelo quê? O que foi que ele fez? Nunca disse. E normalmente eu gosto de abordar esses assuntos quando tem, por exemplo, algum escândalo relativo ao PT. Que eu mostro, olha como a imprensa consegue citar qual escândalo, quem são os agentes que participaram do escândalo, o dia e o horário que aconteceu, os detalhes do escândalo. O PT sempre consegue, a imprensa sempre consegue ser muito objetiva ao retratar escândalos do PT. Já na direita é sempre... Não, o Bolsonaro é um golpista, como todos sabem. Por quê? Explica aí. Explica, com detalhes reais. Perfis de esquerda, com poucos seguidores, indícios de comportamento automatizado e coordenado, concentraram boa parte da mobilização crítica a Bolsonaro e ao ex-presidente americano Trump na rede social. Assim, concentraram boa parte. Boa parte quanto? A Globo vai te falar. Ela conseguiu quantificar. Aí você vai ver se faz sentido ou não. Dados reunidos pelo Globo, a partir da ferramenta de monitoramento Brandwatch, mostram que cerca de 1/3 do 1,6 milhão de postagens com o mote Bolsonaro taxou o Brasil, feitas ao longo da última semana, partiu de um conjunto pequeno de contas com alto volume e frequência de publicações. O que seria essa grande frequência e volume? A Globo também vai te explicar com números. Antes de trazer os números, explicadinho, mastigado, eles fizeram aqui um infográfico. Campanha organizada, 1,6 milhão, volume de postagens registrados entre os dias 9 e 14 de julho com a campanha Bolsonaro taxou o Brasil no Twitter. Do total, 31% ficaram concentrados em apenas 1.000 perfis. 1.000 perfis no universo de quantas pessoas? O grupo mais ativo tem indício de comportamento automatizado com alto volume, velocidade e frequência de postagens. A gente vai falar sobre isso. Da lista, 639 contas têm até 1.000 seguidores. Aí eles colocam aqui, ó, que parece ser um canal de WhatsApp. Influências pode espalhar. Atenção para a nova estratégia. Bolsonaro traçou o Brasil, defende o Brasil, Bolsotaxa, passando, né? A ordem, a culpa é do Bolsonaro. Aí a Globo traz um exemplo. Olha esse perfil. O veinho trabalha. Nunca mudou a arroba. O Twitter tem esse costume de pegar o primeiro nome e depois a letra, né, do sobrenome. E botar números. É sempre assim. Depois você que tem que alterar para ficar lá arroba bonitinha, arroba quimpainha, arroba o que quer que seja. Olha quando esse perfil foi criado. Julho de 2025. Criado agora, gente. Esse mês. Parece que foi criado sob medida para ajudar a difundir a tese que a culpa é de Bolsonaro e favorecer o Lula. Compartilhando, gente, ó. Bolsonaro taxou o Brasil, defende o Brasil, Bolsotaxa, estamos com Lula, que faz parte da estratégia lá do WhatsApp, ó. Influencers pode espalhar.
Ação coordenada! Coordenada! Como diz o Globo. Aí eu vi um compartilha também, o traidor da pátria, atacou o Brasil, Bolsonaro taxou o Brasil. Aí você vê esse perfil Gilson Araújo, menos de 1.000 seguidores. Compartilhando também, Bolsonaro taxou o Brasil, tudo mais. Aí o que a Globo disse? 20 posts por minuto. Você sabe o que é 20 posts por minuto? É uma postagem a cada 3 segundos. Pegue seu celular, vá no Twitter e fique a cada 3 segundos postando. A cada 3 segundos você posta. 3 segundos. E mantenha isso. Mantenha isso. O perfil com o maior volume de publicação no período, identificado como Gilson Araújo, exemplifica o comportamento de indício de automação, tática associada aos últimos anos ao bolsonarismo. Associada por quem? Por essa imprensa descarada, que nunca provou nada. Eu quero a prova de mostrar. Mostra aí a atuação de robô por parte da turma da direita. Mostra um caso, porque eu já mostrei, eu provei a ponto de uma empresa de renome no Brasil, que inclusive presta até hoje, se não me engano, serviços, inclusive para o judiciário. Ela veio a público falar do comportamento do funcionário da empresa, que era amigo do irmão do Moro. A gente comentou sobre isso lá atrás. Isso ficou provado. Agora eu quero saber qual foi o robô da direita. Me mostre um robô da direita. Aqui é esse perfil e prove. Por A mais B. Mas tudo bem. A conta fez 20 postagens por minuto na tarde da última sexta-feira por volta das 14 horas e tem apenas 179 seguidores no Twitter. O perfil replicou em boa parte das publicações a hashtag Bolsonaro taxou o Brasil, atribuindo a responsabilidade do anúncio das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros ao ex-presidente. A mesma hashtag foi replicada por uma segunda conta, identificada pelo nome Oveinho T78336, também comportamento semelhante de um robô. O perfil retweetou uma postagem que juntava a frase e outras hashtags recomendadas no grupo de WhatsApp Bolsotaxa e o grupo Defenda o Brasil, além do grupo Estamos com Lula. A conta, que tem 1.270 seguidores, fez 3.335 publicações ao longo da última semana, chegando à máxima de 27 postagens por minuto. É basicamente uma postagem a cada 2 segundos. Imagina a velocidade do dedinho, hein? Ou é um robô? E aí? Cadê? Mas tu acha que para aí? Haha! A informação boa vem agora. Lembra dos 31%? Ei, peraí, que eu falei dos 31%? Peraí que eu falei dos 30%? Não acredito. Peraí. Ficou faltando um pedaço da matéria? Ela tá na minha cabeça. Talvez eu esqueci de colocar aqui, mas na minha cabeça ela existe. Cadê? De postagens. Bem bonito. Aqui, pô. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu só dar um copiar e colar aqui e botar no vídeo. Pra não esquecer. Botar até depois mesmo. Pera aí. Pra você entender como o debate público foi manipulado. Pra você ver se faz sentido. Ó. Do total de 149 mil contas analisadas entre 9 e 14 de julho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 dias, cerca de 1.000 delas concentraram 31% do conteúdo. E você tá vendo como é o tipo de perfil, né? 27 postagens por minuto, uma a cada 2 segundos. Deixa eu dividir aqui, ó, para ver isso aqui em porcento, ó. 149. deixa eu escrever. Ó. 0,67% das contas são responsáveis por 31% de todo o conteúdo. Todo o conteúdo, 0,67%. 0,67%, 31%, imagine. Aí, para você entender os impactos disso, o Twitter, ele tem uma mecânica que ele dá destaque para palavras que ele vai fazendo assim um cálculo em determinados momentos do dia. Se ele detecta que em determinado momento diversas pessoas estão falando a mesma coisa, ele vai lá e já coloca em destaque. Aí o cara
que não tá na automação, ele vê aquilo ali do lado do Trending Topics e fala, olha, Bolsotaxa, eu odeio o Bolsonaro, eu também vou falar isso. Então, através de 0,67, que faz 31%, você domina o Trending Topics e você influencia outras pessoas a fazerem a mesma coisa. É surreal isso daqui. Números! Números! O perfil, quando aconteceu? Globo. Agora me mostra o mesmo da direita. Não acho que ninguém tem que ser preso, não. Agora isso daqui, eu acho, isso aqui na verdade, bem complicado. Eu acho que assim, ó, pra mim é de boa o PT pedir ajuda ao Diago dos Reis, aos influenciadores, convocar pessoas, até contratar gente lá pela Fundação Perseu Abramo. Isso eu acho de boa. Usar robô eu realmente acho complicado. Porque aí você tá realmente fraudando o debate público. Mas mesmo assim, eu não quero ninguém na cadeia, não. Eu só espero que quando as pessoas da direita um compartilhar o outro, isso não seja motivo de perseguição. Eu vou te mostrar a diferença da esquerda para a direita. Números, postagens, velocidade de postagens por dia, perfis criados agora, em julho de 2025, criados agora, nesse mês. Olha que curioso. Por o que aconteceu com a direita. Veja só. Isso me deixa maluco. Porque essa é um dos assuntos que mais eu me debrucei ao longo do tempo, que envolve o quê? A perseguição que a direita sofre. Deixa eu ver se foi março. Acho que foi março de 2024. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu já mostro. É março de 2024. Pronto. Eu já achei. Ó. Atlas de 2024. Houve a denúncia. O Atlantic Council, através do DFR Lab, né, do laboratório de pesquisa forense deles, fazer lá mostrar que existia agora um conluio de propaganda russa no Brasil e apontava o Brasil 247 e outros portais de esquerda nesse meio. E aí a turma reclama, né? Ah, blá, 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 estamos nos perseguindo. Aí o que foi que eu fiz? Eu relembrei a perseguição que a direita sofreu, que saiu no Fantástico, o Gabinete do Ódio, que foi quando o Facebook saiu derrubando várias contas. Pra Globo falar de robôs, mostra o perfil, como tem, levantando hashtag de forma automatizada, 27 postagens por minuto. Agora, olha como era o relatório do Gabinete do Ódio da direita, ó. O Bolso Gordos, olha, essa conta, ela seguia o Paulo Chuchu, hein? Oh, ela seguiu o Paulo Chuchu! Uau! E olha o crime, não pode seguir. Olha, a Bolsonaro News, ela é criada pelo Técio, viu? A Bolsonaro News com vários S é do Técio também. Assim, é crime o cara ter uma conta? Pra mim, crime é o cara fazer 27 postagens por minuto com perfil falso pra manipular o debate público. Aqui tá a diferença. Era isso aqui que tava no relatório do Atlantic Council. Isso aqui que tava no relatório do Atlantic Council. Peguei no site do Brasil 247. Ó, fechado com o Bolsonaro. Tá no Gabinete do Ódio. Por quê? Por que esse perfil tá no Gabinete do Ódio? O DFR Lab não conseguiu dar informações, não. Não tem informação, mas é do Gabinete do Ódio. Acredita em mim. Ó, olha essa página aqui, ó. A extrema vergonha na cara. Ih, rapaz, olha. Ela era curtida pelo Técio. O Técio curtia, gente. Curtia, rapaz. Ela curtia. Não pode curtir. Tu consegue ver a diferença? Tu consegue entender o que tá acontecendo no Brasil? O nível de perseguição que a gente tá enfrentando? Sabe? O desequilíbrio da atuação da esquerda pra direita? Mas não, a economia a gente vê depois, né? A liberdade a gente vê depois. Fica em casa. A liberdade a gente vê depois. Fica em casa. A liberdade a gente vê depois. Parabéns. Parabéns aí, ó. Rapaz, eu tô sem acreditar que isso aqui saiu na Globo. Eu tô sem acreditar. Agora de madrugada, 3h30 da manhã, eu tava pra terminar o vídeo. Foi a última coisa que eu falei. Foi a última coisa que eu vi, eu vou abrir o vídeo com isso. Uma pérola. Uma pérola. Isso aqui é a típica nota que dá pra... Eu me conheço. Eu vou falar isso aqui daqui a 2 anos, 3 anos. Eu sempre darei esse exemplo. Eu comecei nervoso assim, bom, né? Mas vamos lá. Lula arregou e descarta a retaliação à tarifa dos Estados Unidos e agora aposta em via diplomática. Arregou. Quem poderia imaginar que a gente não deveria prestar atenção no que o Lula fala, mas nas ações dele, né? Quem poderia imaginar, né, que o Lula é só da boca pra fora, que é o que eu venho comentando há muito tempo. Mas a galera não tá conseguindo compreender o ritmo de jogo do Lula.
Enfim, empresários. É impossível substituir o mercado dos Estados Unidos. Muitos deles falam o seguinte, cara, tem muita coisa que a China não tem interesse de comprar, até porque a China também exporta. A gente não vai conseguir substituir os Estados Unidos pela China, a gente precisa de um mercado consumidor. Vamos botar a mão na consciência? Vamos tentar resolver? Agora eu quero saber, né? O que os empresários estão pensando em relação à liberdade? Ao fim, né? Dessas injustiças que assolam o Brasil. Aí vem o cara da BIMAC. Nós temos de resolver o problema com os Estados Unidos da melhor forma possível, sem reciprocidade. Nós temos de sentar à mesa e resolver o problema de uma vez por todas. Então, José, é só aprovar a anistia, irmão. Pra começar, a gente aprova a anistia, tá tudo maravilhoso. Não parece muito difícil, né? Sei lá, quanto tempo leva aí pra aprovar a anistia? Se botar em votação agora de manhã. Será que de noite já passou pelo Senado? Rápido, não? Sei lá. O Lula podia dar um indulto. O Lula aí, pra acelerar, dá um indulto nacional. Pá, antes e depois tá todo mundo de boa. As velhinhas voltar pra casa. Aí vem aqui, né? Nossos frigoríficos já estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos. Com essa taxação. Se torna inviável a exportação de carne bovina para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior comprador. É mesmo? E nós temos cerca de 30 mil toneladas produzidas que estão nos portos ou já em águas. A preocupação nossa, como se dará o desdobramento a partir do dia 1º de agosto, é um valor em torno de 160 milhões de dólares a caminho dos Estados Unidos, então é uma preocupação adicional ao produtor de uma cadeira que gera, deve ser cadeia, né? Que gera 7 milhões de empregos no Brasil. Não é tão mais simples só anistiar as pessoas? Trazer um pouco de normalidade para o país? A sugestão de imediato é, se possível, uma prorrogação do início da taxação, porque existem contratos em andamento e não dá tempo de desfazê-los até o dia 1º. Hoje nós complementamos a produção americana, que está no seu menor ciclo pecuário dos últimos 80 anos. Nos Estados Unidos, com certeza, a carne vai ficar mais cara, diz o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Roberto Perosa, sobre as negociações depois da tarifa de 50% impostas pelo Trump. Eu fico me perguntando, ele fala assim, a carne lá vai ficar mais cara. Será que ele acha que o Trump não sabe disso? Será que ele acha que a administração do governo Trump, que vem aplicando tarifas, vem estudando as tarifas por... Será que ele acha que o pessoal não parou pra pensar nisso? Rapaz, precisou ver um brasileiro, né, falar, olha, vai ficar mais caro aí, viu? Ó. É um gênio, é um gênio. Gênio. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, Abra Frutas, Guilherme Coelho, afirmou que a safra já estava planejada há 6 meses, com logística e compradores prontos, mas agora a insegurança quanto ao futuro das exportações. É insegurança jurídica no Brasil, né? Ele pediu urgência para evitar danos ao mercado interno e à produção, alertando que não há alternativa como enviar as mangas para a Europa. Não há logística para isso. Lula podia dar um indulto agora de manhã, nacional. Todo mundo de boa. Algum modo podia pautar hoje ao Colombo e finalizar antes do fim da tarde. A gente ter o happy hour nacional na quarta-feira. Incrível, né? Parece simples. Na cabeça dos bocós, parece simples de resolver, né? Mas os grandes empresários são mais inteligentes, eles sabem que... não sei o que eles sabem que a gente não sabe. Exportações são suspensas em indústrias já sente baque de tarifas, diz a Federação de Indústrias do Estado de Minas. Ordens para os meses de setembro e outubro são canceladas por causa de tarifa de 50%. Setor teme diminuição de empregos e atividade econômica. Eu fico pensando, será que os caras vão querer realmente quebrar suas próprias empresas, verem demissões, só para não aprovar, pô, a anistia? Governo relata dificuldade em encontrar responsável por negociação com os Estados Unidos. Parece que o Paulo Figueiredo e o Eduardo não estavam mentindo, né? Eles eram mais efetivos que Itamaraty. Pega a jabuticaba, chama o homem de maior fascista do século, diz que Trump é a ideologia do alemão do bigode contra a cara, defende o Irã contra o ataque dos Estados Unidos, né? Enfim, é a certeza que a negociação vai ficar mais fácil, não tem erro, né? Vai, Lula, vai, tira e queda. Aí, se tu acha que é pouco, algumas declarações ao longo do dia de ontem têm confusões.
E na boa, parece que é tão simples de resolver, né? Mas os empresários que são mais inteligentes que nós, eles parecem não enxergar que a anistia é o caminho. Vai discordar deles? Perfil oficial, governo americano. Hoje, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos iniciou uma investigação da seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas de mídia social americanas. Ataques mídia social. Parece que atacar o Twitter, né? Parece que o navio tá chegando no Lago Paranoá, irmão. Parece que o navio chegou no Lago Paranoá, viu? Bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores americanos. Inovação tipo satélites, da Starlink, do Elon Musk. Aí a Folha publica a nota sobre isso, né? O governo dos Estados Unidos abre investigação comercial contra o Brasil. Isso daqui, gente, pode escalar. Ali, ó, vinculado à legislação americana em 74, o regulamento autoriza o governo a retaliar com medidas tarifárias, não tarifárias, qualquer nação estrangeira que tome práticas vistas como injustificadas e que penalizam o comércio americano. Ou seja, pode colocar cota de exportação, proibir algumas coisas, falar, não. Ainda que tenha tarifa, tem limite para comprar e vender. O clima tá esquentando. E era só aprovar a anistia. O documento que detalha a investigação diz que o Brasil pode estar prejudicando a competitividade de empresas americanas ao retaliar redes sociais por elas não censurarem conteúdo político e restringir a capacidade das empresas de oferecer serviços. Tipo a empresa do Trump, né, que usava a interface, né, vamos botar assim, né, assim, o alicerce dela, o alicerce dela para poder exibir vídeos era o Rumble. E ela meio foi afetada por umas decisões no Brasil. Mas que coisa, viu? Parece que o barco chegou no Paranoá, né? Parece que o barquinho do Trump parou no Paranoá. Para quem tava cutucando, vai se criando um clima neste país, meu Deus do céu, viu? Aí saiu ali, né? Algumas notas. Vou ler de baixo para cima, né? Porque o de baixo foi o primeiro. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos inicia investigação sobre práticas injustas do Brasil. Estados Unidos investigarão práticas ligadas também a comércio digital, serviços de pagamento eletrônico. Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Acesso ao mercado de etanol do Brasil também sob investigação. Salve, salve, Rubens Ometo. Estados Unidos também investigarão de falhas do Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção. Vai lá saber o que é isso, né? A nota diz: o país não está sendo taxado pela sua política comercial, mas pela instabilidade jurídica que se instalou. E o mais revelador é que nenhuma das acusações precisou ser inventada. Bastou organizar os fatos que aqui dentro muitos ainda tratam como um ruído político, né? É só uma correçãozinha de rota e está tudo resolvido, e parece que não é só corrigir a rota. O ponto mais curioso talvez seja o item Serviços de Pagamento e Comércio Digital, uma expressão genérica o suficiente para abarcar tanto distorções regulatórias quanto o uso de fintechs por organizações criminosas. Vocês acham, assim, não é que vocês acham, né? Já saíram algumas notas ao longo dos últimos meses sobre como o PCC vinha lavando dinheiro, né? E é muito curioso você ver o dinheiro do crime passando pelo sistema financeiro e os nossos reguladores não conseguem, né, combater o mal. Sabe? Assim, você fica, nossa, que estranho isso, né? Que estranho. E aí você lembra que o cara lá dos Estados Unidos veio ao Brasil até para tentar taxar o PCC como uma turma que toca o terror. E a gente falou, não, olha, se você fizer isso, né, talvez eles possam sancionar o Brasil. Então vai se criando um clima tenso. O recado é direto. O Estado brasileiro perdeu o controle sobre seus próprios meios financeiros. A censura, antes ignorada por conveniência, porque estava ajudando a destruir o bolsonarismo, agora aparece como um risco econômico. E a omissão do Congresso, diante da deterioração institucional, começa a ser lida lá fora como conveniência. O silêncio que antes protegia, agora compromete. Boa parte do empresariado ainda finge que o problema é externo. Não é. Tarifas, investigações, sanções, tudo isso responde a sinais que o próprio mercado aprendeu a tolerar.
coisas que acontecem no Brasil que o mercado finge que não vê. Tá de boa. A crise não é diplomática, ela é estrutural. A estrutura do Estado brasileiro. E a conta não vem só em forma de imposto, vem como incerteza, fuga de capital, perda de acesso. Quem ainda pensa com lucidez já entendeu que defender a previsibilidade jurídica hoje é defender a própria sobrevivência econômica. Aí não para por aí. Calma, além dessa investigação, ainda teve a fala do Trump, mas no meio do percurso tinha a OTAN. A OTAN diz que o Brasil pode sofrer duras sanções. Aqui não é tarifa não, agora já é sanção. Aí o negócio já tá escalando. Aí Bolsonaro comenta, né? Rapaz, estão empurrando o Brasil para isolamento internacional. Já enfrentamos sanções dos Estados Unidos e agora há riscos reais de sanções por parte da OTAN e de países da Europa. Não sei se o pessoal consegue compreender isso, né? Porque a sanção, ela abarca um pouco mais de coisas. O problema não é só com os Estados Unidos, começa a contemplar outras nações também, né? O Lula aí que tá falando sobre encontrar novos mercados. Espero que o pessoal pense sobre isso. Tudo isso porque o país tem sido conduzido como uma republiqueta autoritária, perseguindo adversários políticos, desrespeitando direitos humanos e se alinhando com ditaduras e regimes que afrontam leis internacionais. A pergunta que não quer calar é: onde isso vai parar? Até quando vão permitir que o Brasil seja arrastado ladeira abaixo por pura sede de vingança, enquanto destrói nossas instituições, nossa reputação e o futuro do povo brasileiro? O Brasil pode ser alvo de tarifas de 100% por negócios com a Rússia, diz o chefe da OTAN. Aí tá ali, né? E foi lá no Congresso ontem por uma lei que está sendo discutida que conta com o apoio dos republicanos e dos democratas. Vejam só, né? Esquerda e direita unidas, para impor taxa de 100% ao Brasil, China, Índia, caso comprem o petróleo da Rússia. As advertências de Rutte aconteceram após uma sessão do Congresso dos Estados Unidos, na qual foi debatido um projeto de lei que propõe tarifar países que importarem derivados do combustível fóssil do governo russo. Aspas, se você é o presidente da China, o primeiro-ministro da Índia ou o presidente do Brasil e ainda negocia com os russos e compra seu petróleo e gás, saiba que se esse cara em Moscou não levar as negociações de paz a sério, eu lhe aplicarei sanções secundárias de 100%. E aí tá o vídeo, né? Esse é o senhor Marco Rutte. Parou por aí? Não. Você vê que enquanto o Brasil fica aí de gritaria, a Indonésia também tá no BRICS, né? No BRICS expandido. Fechou acordo com o Trump. Ao longo do dia ele colocou mais detalhes. Só o Lula, né? É a turma do Brasil que não quer resolver. Antes de falar do Trump e o que ele falou de Bolsonaro... Não, nem vou botar vídeo. Informação nova. Eu não sabia que a linda jornalista, né, era Chiquitita. Então, uma ex-Chiquititas que trabalha na CNN ontem chamou Bolsonaro de Bozo. O Bozo. Foi até notícia do Estadão. O Estadão fez quem é a jornalista que chamou Bolsonaro de Bozo. E ela comenta várias coisas, como esse grande fato, né? Ela é namorada do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. A CNN realmente tá um negócio bonito, né? Tá se criando assim um clima familiar na CNN. Né? João Camargo, a filha do João Camargo aí na Grupo Esfera, casou com o Bruno Dantas do TCU, né? As Chiquititas com o Galípolo. Né? Tá bacana. Tá bacana, né? A CNN. Aí você vê. A gente nem vai dar pra gente comentar a democracia hoje, tá? Segundo tema do vídeo de hoje. PT avalia que provas são contundentes para a condenação de Bolsonaro. Algum jornal sério vai levar a opinião do PT a sério? Do PT? O partido que persegue e quer destruir Bolsonaro? A CNN tá demais. O João Camargo está demais. Antes da gente falar da fala do Trump, que a gente vai voltar a falar de CNN, a gente comentou ontem, né? A postagem lá do oficial sênior do Departamento de Estado. Agora foi a vez do perfil Estados Unidos em Português publicar o conteúdo em português, incluindo com a imagem em português. Falando da carta que o Trump mandou, né?
Pois bem, aí ontem o senhor Donald voltou a defender Bolsonaro. Ninguém está gostando do que o Brasil está fazendo. E ele faz nova declaração, fala com esse Bolsonaro, homem honesto, que o povo gosta, que isso, que aquilo outro, etc, tudo mais. E o que é que a CNN noticia? Trump volta a criticar julgamento de Bolsonaro, mas diz não ser seu amigo. É mole uma coisa dessa? Não é que ele seja meu amigo nem nada, eu conheço, blá blá blá. Assim, o cara tá elogiando o Bolsonaro do início até o fim. Mas o que é que a CNN quer vender? Não, eles não são amigos, não. Eles não se conhecem. Trump tá movendo rios e terras. O Trump falou... Eu acho que o Trump falou o quê? 4 vezes sobre o Bolsonaro nos últimos 6 dias. 4, só o Trump. Mas não. Não somos... Não tem nada. Né? Nunca nem vi. É surreal. CNN, né? Salve João Camargo. Aí o Eric comenta. Parece que a CNN resolveu se juntar à Globo News. Depois de um jornalista da casa chamar Bolsonaro de bozo ao vivo, agora a CNN achou mais importante destacar na fala do Trump, que impôs sanções ao Brasil, não o fato dele dizer que não fez por ser amigo de Bolsonaro, mas sim por estar convencido de que Bolsonaro é alvo de uma caça às bruxas, o que não é aceitável à democracia. E Trump foi além. Afirmou que já conheceu reis e rainhas, ele falou presidente, reis e rainhas, mas que Bolsonaro é um homem honesto que sempre se destacou pela sua luta pelo Brasil e pelo amor ao povo brasileiro. A mídia é podre. Por isso querem calar as redes sociais. Força Bolsonaro. Aí no dia de ontem, após essa fala do Trump, vem Hamilton Mourão. Hamilton Mourão. Não aceito que Trump venha meter o bedelho, né, aqui no Brasil. Ele não aceita. O Mourão não aceita. O Mourão não aceita. Eu não vou dar play nesse vídeo. Ele nem precisa. É muito óbvio o que o Mourão disse. Mas essa fala aqui é sensacional porque ela envelhece muito bem. Muito bem. O Hamilton Mourão, que está falando sobre interferência, né? Meteu o bedelho. É o Hamilton Mourão que aparecia aqui. Junho de 2023. Matéria do Financial Times. Eu não peguei nem o recorte do Atlas. Eu peguei a matéria mesmo para ficar mais bonitinho até para ler. A discreta campanha dos Estados Unidos para defender a eleição americana. Lembra? Aqui é quando começam as revelações de como as pessoas agiram, o papel da CIA, do Departamento de Estado, de militares das forças, né, dos Estados Unidos que vieram ao Brasil, tipo a Laura Richardson, né, comandante do Sul. E o que essa matéria falava do Mourão, do Hamilton Mourão? Alguns generais ficaram desconfortáveis com o teve de Bolsonaro, né, de politizar a instituição e tudo mais. E o Mourão foi um deles. Shannon relembra uma visita de Mourão a Nova York para um almoço privado com investidores em julho passado, enquanto as tensões aumentavam. Depois de responder as perguntas sobre os riscos de golpe, repetindo que estava confiante que as Forças Armadas do Brasil estavam comprometidas com a democracia, Mourão entrou em um elevador para sair e o embaixador se juntou a ele. Embaixador americano. Quando a porta estava se fechando, eu disse a ele, o embaixador disse, Mourão, você sabe que sua visita aqui é muito importante. Você ouviu as pessoas ao redor da mesa sobre suas preocupações e compartilho dessas preocupações e francamente estou muito preocupado. Mourão virou para mim e disse, eu também estou muito preocupado. Aí quando a Financial Times revelou, né, foram atrás do Mourão e o porta-voz dele não quis comentar. Foi um pega pra capar, confusão pra tudo que é lado. O Mourão meio que negando que não falei que embaixador não. Aí veio o Guilherme Amado. Mourão negou ter dito temer golpe, mas a conversa teve testemunha. Tá ali, ó, no elevador, além de Shannon e Mourão, estava também a CEO e presidente da American Society, né, Council of the Americas, grupo fundado aí pela turma dos Rockefeller, Susan Siegel. E a quem lhe pergunta, Siegel responde que Mourão, de fato, disse estar preocupado. Aí, ó, quem tá falando de meter bedelho é esse cara aqui, ó, Hamilton Mourão. Pode receber já a carteirinha de funcionário da CIA. Parabéns, Mourão. Parabéns. Isso é uma piada, cara. Mourão é uma piada. É uma piada. Tudo que tá fazendo no Brasil é uma grande piada. Cadê, pai? Não tô abrindo. Aqui, ó. Aí temos aqui nosso companheiro Aldo Rebelo.
que o pessoal fica reclamando dele. Falando verdade na Band News. Ele não acha bacana o que tá acontecendo agora, mas ele pelo menos questão de mostrar hipocrisia. Então, pra ele reclamar do que tá acontecendo agora, ele tem que falar que as pessoas só têm o direito de reclamar se reclamarem lá atrás, com o que fizeram contra Bolsonaro. No governo Bolsonaro, aconteceram também uma série de interferências, todas elas registradas publicamente pela mídia. Veio aqui a subsecretária de Estado, a doutora Vitória Nuland, ameaçar as instituições do país, o secretário de Defesa, o assessor de Segurança Nacional, todos envolvidos naquilo que seria o processo democrático, a defesa das urnas eletrônicas. Tudo isso aconteceu recentemente, com essa interferência aberta. Portanto, não há nenhuma novidade. A novidade que há é quando a interferência foi contra o governo do presidente Bolsonaro, muita gente ficou calada, porque não, contra o governo do Bolsonaro é legítima a intervenção dos Estados Unidos. Ora, se era legítima agora, seria legítima naquela época, também seria agora? Não, a interferência é ilegítima em qualquer momento. Uma potência estrangeira não pode interferir no processo institucional do Brasil, não poderia no governo do Bolsonaro e nem poderia agora. Mas manteve a coerência, né? Ele reclama agora, mas fala, irmão, ó, lá atrás, tudo catalogado. E aí? Eu acho que os incautos, como nós, né, que não tem acesso ao alto empresariado, parece que é só provar anistia, tá tudo resolvido. Pelo menos Trump tá dando a entender isso, né? Pacificar o Brasil, parar de ter perseguição, né, destruir a liberdade de expressão. É só voltar a ser um país minimamente normal que a coisa anda. Aí Bolsonaro concedeu entrevista pro Poder 360 ontem, falou algumas coisas, dentre elas, ele deixou uma recomendação pra Lula, falando, irmão, quer resolver o problema? Liga lá, pô. O fritador do hambúrguer, meu chapeiro, Eduardo Bolsonaro. E outra, por que está subvertendo o Estado Democrático de Direito conversando com parlamentares dos Estados Unidos? Ou com gente da Casa Branca? Quando lá atrás eu cogitei ele ser embaixador, ele foi ridicularizado, fritador de hambúrguer, apelido dos outros, tá? Estão preocupados agora com o fritador de hambúrguer? Se eu sou o Lula, liga para o Eduardo. Eduardo, vamos resolver esse problema juntos? Mas não tem utilidade para isso. Ele quer o pior do Brasil, ele quer culpar alguém. Ele sempre culpa alguém. Aí, né? Aí sobre Eduardo, o pessoal postou um recorte um pouco maior nas discussões na CNN, falando, né, sobre a influência que Eduardo conseguiu criar agora, né? Junto aí o governo americano. Vale ouvir isso daqui. Cadê? É esse aqui. E a semana que vem manda uma carta para o USTR e faz uma recomendação de uma negociação, bate lá, Eduardo, ó, isso aí, o Alexandre continua emitindo as ordens ilegais e por aí vai, e naufraga, né? É por isso que a grande expectativa está no setor privado americano, né? Isso até dentro do próprio governo espera que a maior pressão venha deles, né? Da dependência que os setores têm dos insumos brasileiros. O Daniel está me pedindo a palavra na sequência a você, Leonardo. Eu só ia complementar o Caio, que enquanto o Tarcísio de Freitas vai receber no Palácio dos Bandeirantes o encarregado de negócios da Embaixada Americana, que, repito, é o quinto, sexto escalão da diplomacia, uma embaixada acéfala desde que Trump tomou posse, Eduardo Bolsonaro vai estar amanhã numa reunião do Departamento de Estado em Washington. Então, ele é quem tem acesso. Só que o que ele está pedindo é uma coisa bem diferente do que o governo brasileiro e o próprio Tarcísio estão pedindo. Leonardo, o tema que nós estamos aqui, a pergunta que vocês mesmos fizeram aqui, o programa levantar é em que medida a participação dos setores da economia, não vou nem falar empresariais, porque são setores amplos da economia, tem em que se consiga recuar das demandas políticas estabelecidas. Olha, né? Na Colômbia funcionou, né? Mas lá o presidente Gustavo Petro aceitou ficar calado, né? Ele escreveu uma carta lá, meio esquisita, mas aí depois a coisa mais ou menos ficou solucionada e ele buscou reduzir, porque ele se viu ameaçado, né? De perder o suporte empresarial e se viu ameaçado. Me parece que aqui no Brasil, o presidente Lula, ele hoje se sente confortável e eu diria até estimulado, né, a esticar essa corda, né? E acho que pelo lado americano também,
né? Porque, embora você tenha as empresas e o pessoal tenha acesso ao Congresso, né? A gente tem um processo, eu não sei se outro país no mundo tem uma situação como essa, do Supremo Tribunal Federal contra uma empresa do presidente Donald Trump. Né? Eu acho que esse é um fator que torna o nosso caso uma jabuticaba, né? E isso eu acho que agrega toda essa irracionalidade que a gente está colocando, porque a gente vai caminhar para um problema que coletivamente é ruim para todo mundo, né? Mas a gente não consegue ver quem é que vai tirar o pé, né, na busca dos seus interesses e quem é que vai conseguir criar uma situação que impeça o pior resultado para todo mundo. Vai tirar o pé, né? Mas você vê que, lá na Colômbia, quando o empresariado ficou, né, já deu. Lá na Colômbia. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, vou passar só a impressão que a pessoa estava me falando. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que é realmente fato, não é muito questionável. Acho que se você pegar o Brasil, sei lá, desde 2019 para cá, toda a perseguição, eu acho que a direita brasileira, né, nunca teve uma situação de realmente estar com, sei lá, uma espécie de poder de barganha. Gente, são dois fatos aí, né, gigantescos que está acontecendo. Primeira questão da tarifa. Na verdade, são vários fatos. Tem a questão da tarifa. Isso nunca teve na mesa antes. Ainda tem as sanções a pessoas via Magnitsky. A questão da OTAN. E a investigação. A investigação, a tarifa já tem data. Vai ter impacto. A investigação, ninguém sabe para que lado vai. Então, assim, de muito tempo, é a primeira vez que está acontecendo. Eu queria ver... Não é política de vingança. O Bolsonaro mesmo tá falando, a vingança tá destruindo no Brasil. Eu não quero ver política de vingança. Pra nenhum lado. Sei como muita gente pensa, é só lembrar quando tava se discutindo a anistia, né? E Flávio Bolsonaro falou de anistia ampla. Tem gente que não aceita. Quer que um lado realmente, assim, rapaz, tem que perdendo mesmo. Mas não sou de boa. Sem pensar na política da vingança. Já imaginou? Os governadores democráticos, qualquer um deles, apenas um, abre a boca e fala que é necessário que a gente retome um pouco da paz no Brasil. E a gente começar a pensar realmente assim, sabe? No cidadão, na liberdade de expressão e no bem da economia. Porque não tem como a economia andar bem com a população amordaçada, com medo, com um lado que ainda que alguns possam discordar, esse lado se sente perseguido. A gente tem que acabar com isso. Só um comentário como esse, de boaça. Sem afrontar ninguém, sem falar de ninguém, e puxar e manter a posição. E ver quem vem junto. E aí junta 2, junta 3, junta 4. Alguns estados aí fazem isso e aí. Até porque os governadores democráticos são pré-candidatos, eles representam estados fortes, né? A gente comentou ali da Federação de Indústria de Minas, tem o Romeu Zema. Tá falando da carne, a região do Centro-Oeste, né? Produz muita carne. Acho que o Goiás é do Goiás, né? E tem o sul do Brasil também. Tem a VEG, né? A VEG é de motores, gigante. Tem o Jorginho Melo. São Paulo nem precisa falar, o governador Tarcísio. Então não sei, né? Diante do que tá acontecendo agora, assim, meio que tem uma oportunidade na mesa, né? Para finalmente tentar trazer um pouco de paz para o Brasil. Aí, quando o Bolsonaro deu essa entrevista no Poder 360, ele falou algumas coisas, né? Isso aqui saiu no início do dia de ontem, eu até já adianto aqui. Na entrevista do Poder 360 ontem, no meio da tarde, o Bolsonaro falou que ele conversou com o Eduardo, com o Tarcísio, e está tudo pacificado. Por que está tudo pacificado? Vocês vão entender. Tiveram algumas coisas ao longo do dia. Algumas coisas ao longo do dia aconteceram. Só que depois de falar isso, Bolsonaro voltou a dar uma entrevista e ele falou, né, sobre o Tarcísio sem citar o Tarcísio. E, enfim, a gente chega lá, né? E aí acho que vocês conhecem um pouco o Bolsonaro pra entender que quando o Bolsonaro tá um pouco mais nervoso, como ele tava na CNN, ele acaba sendo um pouco mais sincero, né? Uma coisa é o posicionamento mais
polido, outra coisa é o Jair raiz. Mas de falar sobre isso, você vê, o mesmo Jair que fala, pô, liga lá, Lula, pro Eduardo, resolve lá, cara, seja humilde. Ontem o dia começava com a Folha de São Paulo falando, né? Tarcísio diz que São Paulo fará relação paradiplomática com Trump e procurará governadores nos Estados Unidos. A Renato comenta, né? Ele tá sendo até irônico. É mais prático contornar o sistema tributário dos Estados Unidos do que enfrentar insegurança jurídica no Brasil. É mais viável acionar senadores norte-americanos do que convencer os parlamentares brasileiros. No fundo, a questão, né, no fundo, a escolha não é técnica, é política. Opta-se pelo caminho com menos atrito interno, sem tocar nos tabus que sustentam a ilusão de normalidade institucional. A anistia, nesse cálculo, virou assunto proibido, mesmo que a omissão custe bilhões à economia. Mas tem um pensar no mestrado, enfim. Aí falou isso. Bem, o Bolsonaro que falou, conversou, colocou as coisas no lugar. Eu não sei se esse assunto tá com as coisas no lugar. Vamos observar aí os próximos dias. Vamos só observar os próximos dias, né? Torcer para tudo se resolva. De noite, Bolsonaro volta na CNN, horário nobre, 7h30 da noite, e falou várias coisas. Agora, presidente, o senhor acha que o Eduardo Bolsonaro, seu filho, deve voltar ao Brasil ou não? Olha, ele tem 40 anos de idade, é uma pessoa que tem responsabilidade, está aí abrindo mão, o deputado federal mais votado da história do Brasil, foi em 2018, está quase 2 milhões de votos, e ele tem consciência, né? Segundo ele disse, se voltar para cá, ele vai ser preso. Ele já está no inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porra, dá para entender uma porra dessa? Dá para entender uma porra dessa? Agora, no mês atrás. Ele está num inquérito específico para ele por abolição do Estado Democrático de Direito. 12 anos de cadeia. Quer que ele faça o quê? Que ele venha para cá? Para ser preso no aeroporto? Eu quero ver meu filho preso? Acabou de fazer 40 anos de idade, tem um neto, tem o meu nome, tem uma neta com ele. Não vou mais ver, porque eu não posso ser do Brasil, não pode vir para cá. Agora, ele está fazendo pelo Brasil, tem que ser reconhecido o trabalho dele. Não adianta um governador de estado, com todo o respeito que tem a eles, tentar resolver dentro do seu estado, que não vai resolver esse assunto. Resolve é lá. O Eduardo está à disposição de qualquer governador para tratar esse assunto. Presidente. Agora o Trump tem suas imposições. Presidente. Ele está botando na mesa quais são as imposições. Ele quer a volta da democracia no Brasil. Não devia dar graças a Deus ao Trump. Lógico, o tarifácio machuca a gente. Presidente, se eu tivesse poder, Tá aí, né? O dia termina dessa forma. Eu coloquei uma pedra em cima, mas... Coloquei uma pedra, vou dar uma puxadinha assim na orelha pra galera se ligar, né? Respeita os governadores, com todo respeito, né? O menino Eduardo, ele tá lá, né? Tá nos Estados Unidos. Fala com ele, cara. Ele fala com todo mundo. Porque até então ninguém procurou Eduardo, sabe? Ninguém. Incrível isso, né? Ninguém quis procurar Eduardo. Nem os governadores bolsonaristas quiseram procurar Eduardo. Mas porque Bolsonaro disse, né, que não, tá tudo pacificado. Que ao longo do dia de ontem, que é uma das notícias, né? Ataque a Tarcísio e as elites. Eduardo Bolsonaro lulou de vez. Eita, pronto. Agora é o bolsopetismo. Agora é o bolsopetismo. Enfim, né? É uma fala aí que dispensa qualquer tipo de explicações. Prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como para você a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Isso criando um clima, né? Você vê que o tom nos últimos dias subiu. Eu achei que a panela de pressão apitou, né? Aí pedindo a Bolsonaro, bota uns panos quentes aí, Bolsonaro. Sei lá, velho. Penso eu que se o governador Tarcísio
olhasse um pouco mais essa questão, né, da anistia, a gente não estaria presenciando esse tipo de clima nas redes sociais. Mas como eu sou a pessoa que adora ver o copo meio cheio, eu não gosto de ver o copo meio vazio, eu adorei essa treta. Não por causa do Tarcísio. Não por causa do Eduardo. E eu gostei por quê? Só pela treta, porque eu gosto de confusão? Não. Gente, eu acho que essa treta aqui, velho, ela despertou alguns desdobramentos que eu trouxe aqui um compilado pra vocês verem de algumas coisas que eu acho que vai ajudar vocês a compreender o que se passa no Brasil. Porque eu acho que no momento, eu penso o seguinte, né? Eu acho que a maioria de vocês olham pro Brasil, estão muito preocupados com a questão da liberdade, da censura, né? Da insegurança. Eu sinto que a maior parte de vocês estão preocupados com isso e eu sinto que vocês olham pra galera que só tá olhando pro dinheiro e falam, pô, bicho, como é que vocês só estão olhando pro dinheiro? O Clezão, pô, morreu. Tem velhinha que já tentou deixar de viver, sabe o que é isso, né? A pessoa não quis viver mais e conseguiu. Assim, inúmeros abusos. O próprio caso da Débora, que é bem conhecido. Tanta coisa acontecendo. Olha o caso do Felipe Martins. Olha o Bolsonaro ontem, 43 anos de cadeia. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês, né? A gente não precisa nem falar muito sobre isso. Assim, quando a câmera liga, a câmera liga. Quando a câmera fecha, a câmera fecha. É meu momento de eu mesmo xingar e falar o que eu quiser. Tu vê aquela notícia, 43 anos da PGR. Eu sei como tu se sentiu. E tu sabe como eu me senti. Então assim, eu acho que você olha pra essa galera e você fica assim, irmão, o que é que tá acontecendo? Porque eu sinto que vocês engolem muitos sapos, dia sim, dia também, pela união da direita. Que eles tanto falam, eles quem? Vamos lá. Vamos ver se vocês enxergam um padrão. O Pedro S. Trader, sabe o que é trader? É o cara que trabalha no mercado financeiro. Ele é trader, meu. Ele compra e vende ações, meu. Ele é investidor, meu. Ele acelera. O Pedro Trader diz: honestamente, eu cansei da grande família. É urgente o senso de passar a régua e construir um nome para 26 que seja competente e não tenha penduricalhos como familiares na árvore. E o Léo Nonato, que também é trader, Léo Nonato Trader, diz: concordo, já deu, saco cheio disso faz tempo. Aí tu vai olhar o Léo Nonato, né? Tá dúvida, só uma certeza, dólar. Existem duas próximas quedas do mercado logo à frente, ou seja, né? Você vê que a galera do mercado tá cagando pra anistia. E de preferência destruam a família Bolsonaro. Eles estão cansados da família Bolsonaro, ao mercado. O Laurent diz, tá chato mesmo, só pensam neles. Mesma coisa do Lula. Quem é o Laurent? Mercado financeiro, ele acelera. Será que temos um padrão? Mais uma crítica. Tarcísio Jorge. Difícil? Difícil é o clã querer largar o osso. Quem é ele? É um investidor iniciante, meu. Ele está começando a acelerar, meu. Ele usa foto com ternos, mocassins sem meia. Ele é liberal, meu. Aí vem o Félix Maia, compartilha Eduardo, né? Coloca aqui. Nunca pensei que você fosse tão baixo, Eduardo. Querendo detonar Tarcísio, nosso futuro presidente. Insinuando que tem algum poder de barganha junto a Trump, você não passa de um farsante. Espero que o puxão de orelha de seu pai surta efeito se enxerga. Ele não tem nenhum poder de barganha, né? Quem é o Félix? Defesa do liberalismo clássico. Liberdade individual, livre mercado. Liberdade de imprensa, né? Ele é liberal, meu. Adam Smith, liberal clássico. Ele leu Adam Smith, meu. Mais uma crítica agora do Cleison Barreto. Se tu é de direita e ainda defende a família Bolsonaro a todos os custos em pleno ano de 2025, lamento dizer, mas você é burro no nível petista. Quem é o Cleison? Ele é especialista em investimento pela Ambima. Ele fala sobre investimentos no Twitter, meu. Ele acelera. Mais um! Vamos unir a direita! Eu sou conservador nos costumes, liberal na economia, meu! Tiago Ribeiro! Se você não tinha certeza do voto do Tarcísio 26, caso seja candidato, agora tem que ter. Bananinha e sua família de quadrúpedes batendo no homem, bem como bolsominions debilóides. Bora! Quem é Tiaguinho? Ele é investidor e consultor de investimentos, CVM, meu! Será que tem um padrão?
A direita sempre elegendo a esquerda? Óbvio que um imbecil como este querer ser líder de alguma coisa dá nisto. Ele e o dono da verdade incontestável, Paulo Tic-Tac, devem ser homenageados pelo PT como funcionários do ano. Quem é o Demétrio? Mercado financeiro, meu! Ele acelera, meu! Rafael do Ideias Fecais, um dos grandes bastiões do anarcapitalismo, herdeiro de Ludwig von Mises, candidato a vereador pelo Partido Novo em São Paulo e perdeu. Tá tendo aula de estratégia política e comunicação com a Gleis Eduardo. Pedrinho Fraga Duarte. Fraga é o que inventei, né? Porque ele recebeu doações do Armínio Fraga, meu! Vereador eleito pelo Partido Novo do Deltan Dallagnol! Que eu não posso criticar porque eu divido a direita. Mas Kim, é momento de união! Eu sei, mas o Pedrinho não sabe. Porque ele recebe dinheiro do Armínio Fraga, meu. E ele é do time MBL. Será que temos um padrão? Aí você ainda vê aqui, ó, Renato Bressa, FP. Como é? É Planner, Certified Financial Planner. Ele é certificado. Ele é um planejador de financiamento certificado. Aí ele compartilha o The Investor. Eduardo Bolsonaro sinaliza que pode renunciar ao mandato. Vou me sacrificar para continuar lutando pelo Brasil. Ele disse, se parar de atrapalhar, já ajuda, garoto. Garotão, é grato. Sou liberal, sou conservador nos costumes, liberal na economia. Isso é você, é? Vamos diminuir o Estado, né? Estado mínimo, vamos privatizar tudo. Até quando, gente, vocês vão seguir se enganando? Até quando vocês vão ficar presos, sabe? Nesse teatro. É um teatro. Vocês estão igual essa galera que o Trump tá falando, ó, Bolsonaro, eu quero Bolsonaro, ó, liberdade de expressão, vamos defender a democracia. Ah, não, a economia. Olha, vamos mostrar aqui como a carne dos Estados Unidos vai ficar mais cara. Sim, cara. Com certeza. O Trump nunca pensou nos impactos financeiros nas tarifas. Ele nunca pensou. Precisou um brasileiro contar para os caras que estão com a política de tarifas sendo construída muito antes de chegar ao poder. Conforme a gente comentou que está lá no projeto 2025. A gente aqui, os idiotas, os imbecis, estávamos comentando sobre as tarifas em janeiro de 2024. Quero uma certeza. Estava no projeto 2025. Os imbecis. Aí os gênios, eles vão ensinar pro Trump. Né? Olha, vai ter um prejuízo lá nos Estados Unidos, viu? Vamos você adiar aí, vou dar 90 dias aí, pô. Escuta o que eu tô na Globo News. Eu não sou dono da verdade não, velho, mas sei lá, velho. Eu tenho uns prints. Eu tenho prints. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho uns prints. Oh, meu Deus. Enfim, né? Eu adoro essa treta porque esse tipo de coisa, acho que, assim, eu me pergunto o que mais falta para as pessoas entenderem o que é o liberalismo. Não é sobre liberdade, é dinheiro no bolso de rentista, que vocês, para eles, não são nem números, vocês são um problema a ser erradicado. Vocês são chamados do problema da previdência. Um bando de liso que não sabe investir, que não vai ter um plano de previdência privada e vai ser gasto. Vocês, para eles, são gasto. Eles querem se ver livre de vocês. É isso. Acorda! Tem que botar aquele vídeo do Monark. Acorda! Começou! Enquanto eles ganham dinheiro e grande parte da população passa dificuldades para comprar o básico, com perigo de ser presa por censura, censura de defesa, é dar trabalho para quem não tem expectativa de esperança com um país industrializado e próspero. Mas fique tranquilo, a Faria Lima quer a economia voando para eles lucrarem, negócios voando para que eles tenham ganhos. Problema seu, se você não pode comprar ovo e café e reclamar das dificuldades na internet sem risco de prisão. É assim que eles veem o trabalho do Eduardo, um empecilho em seus negócios. Fica muito claro quem está ao lado do povo. Eduardo é... é pra nada. Inútil. Não é inútil. Pô, o inútil do Eduardo voltou a se reunir com o governo Trump. Insistiu nas sanções. O ministro. Eduardo Bolsonaro viajou ao Texas, do Texas a Washington nesta semana para novas reuniões no Departamento de Estado, né, que é equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Bolsonaro, o pai,
participou de uma das conversas por alguns minutos. Segundo Eduardo, uma das autoridades que telefonou para o ex-presidente para dar um abraço nele. Paulo Figueiredo afirma que ambos foram chamados ao Departamento de Estado para conversar sobre os próximos passos, depois que Trump anunciou que deve aplicar sobretaxas de 50% aos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto. O presidente norte-americano vinculou a iniciativa em parte ao que defende como caça às bruxas contra Bolsonaro e seus seguidores. Eduardo Bolsonaro afirma que isso só ocorrerá com a aprovação de anistia ampla pelo Congresso Nacional. Paulo Figueiredo diz que os norte-americanos falaram sobre o que esperam do Brasil depois do anúncio de Trump e que o país tem de dar um primeiro passo para desescalar a crise. Mas eles estão vendo que o Brasil está agindo ao contrário, né? Dobrando a aposta. Falamos muito sobre a Magnitsky também. Segundo o Paulo Figueiredo, as autoridades norte-americanas perguntaram também sobre cada um dos ministros do Supremo. Queriam saber em detalhes como cada um deles atua. Tem mais coisa pra gente comentar, como Duda Lima enfiando aí o Antônio Carlos Rodrigues. Lembra do Carlinhos, que aprontou muito na eleição municipal, desde antes da eleição municipal? Lembra do Carlinhos? Duda Lima colocou o Carlinhos pra falar na CNN, pra falar que deu um tiro no pé. Mas a gente vai falar sobre isso, falando sobre a fundação, falaremos sobre lideranças e caciques do PL, pedindo ajuda pro Flávio, acalmar Eduardo. Mas tem que trazer alguns detalhes. E eu quero ver se ao longo do dia sai uma nota aí. Ver se algum jornalista, né? Algum da imprensa vai soltar alguma nota sobre uma reunião que ocorreu ontem. Linda reunião. Nossa. Sua nata. Até Ciro Nogueira tava nela. Vamos ver se sai alguma coisa. Mas, só pra terminar, aqui tem uma coisa pra terminar. Isso aqui podia estar antes. É porque ia fazer mais sentido com algumas coisas que eu ia falar. Vendo aquelas postagens dos nossos amigos liberais, o cliente comenta assim, né? A direita rachou. Um lado quer levar o Brasil do regime, o outro quer mantê-lo. Pro Eduardo falar algo em público, é que a coisa tá bem pior do que vocês imaginam, viu? Senão não falaria. Fica a dica aí. E olha que assim, as falas do Eduardo vão subindo de tom, né? Primeiro começa com indireta, aí vai crescendo, aí vira um negócio dominal. Mas, fé em Deus aí, tá tudo pacificado. Fé em Deus, tudo pacificado. E ainda tem coisa pra gente falar de questão de confusões, Eduardo, PL, Duda Lima e a democracia, né? Dá umas informações aí curiosas, inclusive sobre a questão do Gonê. Como o Gonê conseguiu vincular o 8 de janeiro à trama golpista. Mestre. É a cara do judiciário brasileiro. Ou seja, não é um negócio técnico, 100% técnico. Enfim, eu vou mandar os vídeos que eu dei play lá no canal, lá no Telegram. Você já sabe que amanhã tem... Essa semana, né? Vamos ver como é que vai ser a sexta-feira. Vamos ver como é que vai terminar. Se bem que a treta começou na quarta. Hoje tem uma semana de treta hoje, né? Uma semana de treta hoje. 7 dias atrás começava, a gente nem esperava. Vamos ver. Vamos ver o que nos espera de amanhã em diante. Eu sei que eu fico por aqui, né? Deixa pra você aquele grande abraço, como sempre digo, usar meu trabalhinho, que você vai dar um pouco mais. Você tá no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na inscrição e tem um Atlas Brasileiro. Acho que de noite talvez eu apareça lá no canal secundário, bater aquele papo, aquela live. Não, acho que eu apareço mais tarde. Acho, não é certeza. O link tá aqui também na descrição, pra quem não sabe. E fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.